Olá pessoal, muito bem-vindo aí a essa aula de lei dos cossenos. Essa aula aqui ainda atendendo aí a turminha lá do Espírito Santo. Mas de qualquer maneira vale aí para todos os alunos que querem tirar dúvidas sobre essa lei, tá? Bom, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro, pedagogo e estou aqui no Japão atendendo aí não só os alunos aqui do Japão, mas do Brasil todo e de alguns países aí como Angola e Moçambique também. Pessoal, antes de começar essa aula aqui, eu peço aqui um apoio por parte de vocês. Quem ainda não se inscreveu, inscreve aí, divulgue entre seus amigos, né, entre sua comunidade. E ao final da aula, se você achar que foi legal, dá um like, né? E ativa o sininho aí para estar recebendo novas aulas aí. Beleza? Vamos para a aula agora então. Se você, ao ler essa lei dos cossenos e ler esse daqui, o quadrado da medida de um lado de um triângulo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados menos o dobro do produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo compreendido entre eles. Ao ler isso daqui, muita gente vai ficar meio, né, coçando a cabeça como está a figurinha aqui. Mas ela é muito simples, tá? Vamos esclarecer essa dúvida aqui, apesar da complexidade que pareça ser, né? Aliás, matemática gosta, né, de se parecer muito difícil, mas no final vocês vão ver que é muito simples, beleza? Então vamos lá, vamos à aula. Mas antes de explicar aqui essa formulinha, eu queria relembrar aí vocês, lembra da historinha que eu contei sobre a lei dos senos? Para que servia a lei dos senos, né? A lei dos cossenos, na verdade, tem a mesma função da lei dos senos, tá? A única coisa que muda é que, na lei dos senos, você precisa de ter pelo menos dois ângulos e um lado. Agora, na lei dos cossenos, basta que você tenha dois lados e um ângulo, tá? Então, essa é a diferença da lei dos cossenos. Mas a função é a mesma, ou seja, você tem que descobrir a medida de um lado de um triângulo, partindo do princípio que não tem como você medir aí da maneira convencional, né? Seja treino ou por metro, não importa. Então, a função da lei do seno e lei dos cossenos nada mais é do que conseguir a medida de um triângulo, de um lado de um triângulo, e utilizando aí da trigonometria para isso. E outra coisa, a pessoa pode até perguntar, mas professor, nem todos os terrenos são triangulares. Claro que não. Para isso mesmo que ele usa o artifício do triângulo para que você divida, por exemplo, você tem um terreno retangular, divida em dois triângulos, não é isso? E você aplica a lei dos cossenos. Isso aí na prática, gente, ela é muito, você precisa ter uma flexibilidade mental muito grande para aplicar essa lei, tá? Na prática, tá? Hoje nem tanto, porque hoje dispomos aí de equipamentos sofisticados, ultramodernos, que fazem uma leitura com uma precisão muito grande e não há necessidade de se usar muito já essa lei do seno e cosseno. Mas como o nosso ensino ainda insiste que ensinemos algumas leis que eu acho em alguns casos um pouco retrógradas, mas temos que cumprir aí a normatização do ensino. Então vamos lá, olha só, no triângulo qualquer, eu já expliquei a questão da nomeação. Agora é o seguinte, olha só, ele disse o seguinte, o quadrado da medida de um triângulo. Bom, nesse caso aqui, vou fazer de conta que eu não conheço a medida do lado A, mas eu tenho a medida do lado B, eu tenho a medida do lado C e eu tenho esse ângulo A, tá? Esse circunflexo aqui sempre em cima de uma letra maiúscula significa que é a medida do ângulo do vértice A, nesse caso. Beleza? Então vamos interpretar o quadrado da medida de um triângulo. Então o quadrado do lado A é igual à soma dos quadrados das medidas dos dois lados. Bom, quais são os dois lados que eu falo? B e C, não é isso? A soma dos quadrados dele. Então B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos o dobro. O que é o dobro? O dobro é sempre duas vezes. Então, menos o dobro do produto dessas medidas. Produto, o que é? Multiplicação dessas medidas. Então B multiplicado com C. Nesse caso, sem os quadrados, tá? Sem a potência, só a medida. Pelo cosseno do ângulo compreendido entre eles, ou seja, esse cosseno desse ângulo A é sempre pelo ângulo formado na abertura dessas duas retas aqui, desses dois lados. Então, nesse caso aqui, o B e o C criou o ângulo A. Então, cosseno de A. Bem, então, alguém pode perguntar, professor, mas e se eu não conheço o lado B, eu quero saber o lado B? ao invés do lado A e do C? Bom, é só repetir a mesma fórmula.
Só que no lugar do A você vai aqui colocar o B ao quadrado. Então B ao quadrado igual. Agora eu conheço os outros dois lados. Quem seria? O A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes quem? Cuidado, são esses dois lados aqui. Duas vezes o A vezes o C. Agora cuidado aqui com o ângulo. Vezes o cosseno de quem? Se eu quero saber do lado Bzinho, eu tenho que saber esse ângulo aqui agora que eu vou chamar de B com um circunflexo em cima. Então seria o cosseno de B. Ok? Aí o caso do C, mesma coisa, eu vou deixar até para vocês completarem aí. Dá um pause e faz aí. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes A que multiplica V vezes cosseno de quem? Cosseno do ângulo C, que eu vou colocar aqui em cima como ângulo C. Para vocês entenderem melhor, vamos fazer agora um exercício padrão. Aí vocês vão fixar e entender bem o que é a lei do cosseno. Beleza? Vamos lá então. Bom, então, uma vez que você leu, interpretou a questão, você faz um desenho, lembrando que esse desenho aqui não faz parte da enunciado, tá? Eu criei aqui e vocês fazem isso no caderno de vocês, um desenho, não precisa ser tão assim meticuloso assim, mas o suficiente para vocês entenderem. Lembrando aqui a minha aula anterior sobre a lei dos senos. Cada vértice você vai nomear com uma letra maiúscula. Então aqui eu fiz o A, B e o C. Naturalmente, para você se orientar e para você se organizar melhor, vai nomear cada lado oposto ao vértice com a sua letra minúscula. Então o Azão aqui, o A maiúsculo, eu fiz a reta com A minúsculo aqui do outro lado. Do Bzão, a mesma coisa aqui com o Bzinho. E o C maiúsculo aqui com C minúsculo, entenderam, né? Aí, só que esse exercício, como é um exercício padrão, eu fiz questão de deixar ela bem simples, né? Para que vocês possam entender a utilização da fórmula. Então, o B, meu Bzinho aqui, mede 8 metros, meu Czinho mede 10 metros, e eu quero saber o lado A, a medida do lado A. Que eu chamei de X aqui, tá? Eu sempre gosto de nomear a incógnita sempre com a letra X, fica mais, né, fácil de você se orientar aí dentro de um exercício. Então, eu peguei daquela formulinha, né, que eu tenho, na verdade, 3 formulinhas, mas são uma repetição uma da outra. Então eu peguei a primeira formulinha e vou jogar aqui, olha. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de A. Bem, quem é o A? Exatamente meu X, então eu não sei o valor de X. Bem, então eu vou substituindo aqui, tá? Então X ao quadrado igual. Quando vale meu Bzinho? 8 ao quadrado. É claro que a maioria vai fazer direto, né? Eu vou fazer aqui passo a passo para vocês entenderem melhor, tá? 10 ao quadrado menos 2 vezes, olha só, agora é o B sozinho. Quanto vale o B sozinho? 8. C sozinho vale 10. Vezes o cosseno de A. Tá vendo esse circunflexo aqui em cima do A? Significa que é esse ângulo aqui. Deixa eu marcar aqui melhor, né? Esse ângulozinho aqui que mede 60 graus. Então, cosseno de 60 graus. Bom, vamos passar limpo aqui em cima. Então vai ficar x ao quadrado igual a 8 ao quadrado vai dar 64, mais 10 ao quadrado vai dar 100, menos 2 vezes, eu já vou deixar feito 2 vezes aqui, mas o 8 e o 10 vou multiplicar. Aí, professor, não podia multiplicar todo mundo? Poderia, mas já vou explicar por quê, tá? Agora, quanto é o cosseno de 60, gente? Todo mundo sabe, aquela tabelinha, né? Que é meio. Bom, por que eu tinha deixado 2? Exatamente para fazer aquilo que eu mais gosto numa expressão, cortar o 2 com 2. Ok? Então, aqui ficou x ao quadrado igual... Olha só, gente. Aqui, vamos fazer um caminho sempre mais curto possível, tá? Aqui eu cortei 2 com 2, sobrou quem? Sobrou 80, não foi? Aqui eu tenho 64 mais 100 menos 80. Então, já faz o seguinte, olha só. O 100 menos 80 vai dar quanto? 20. 20 mais 64 vai dar quanto? 84. Bom, então, quanto que vai ser a medida? X igual a raiz quadrada de 84. Aí você vai chegar aqui e vai falar assim, poxa vida, professor, mas não tem nenhuma resposta com 84. Então, olha só, se você pensar bem, 84 é a mesma coisa que 21 vezes 4. Olha, 4 vezes 1 dá 4, 2 dá 8, não é isso? Agora, o 21 dá para extrair a raiz quadrada? Não dá. O 4 dá? Dá. Então você extrai a raiz quadrada do 4
Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. O 21 não dá? Não dá, então já deixa ele aqui embaixo. X igual a 2 raiz de 21, alternativa A. Beleza? Entenderam, gente? Então é isso. Na medida, né? Quem tiver mais dúvidas aí, quem tiver algum exercício assim muito difícil aí de resolver, manda aí, né? Escreve aí nos comentários. Eu vou estar fazendo para vocês. Faço até um vídeo, se for o caso. Beleza? Muito obrigado a todos. Então eu encontro com vocês na próxima aula. Tchau. Até.